Olá, meu nome é Cristiane, eu sou acadêmica do curso de nutrição e nesse vídeo eu vou explicar para vocês uma forma gráfica de representar o guia alimentar para a população brasileira, para que ele se torne mais fácil de ser interpretado por diversos públicos, como crianças, adultos, idosos, pessoas que sabem ler, pessoas que não sabem ler. Então, para que fique de uma forma fácil de interpretar esse guia, né, que é um guia tão rico e traz tantas informações importantes aí para o nosso dia a dia, para nossa alimentação. Então, a forma que eu pensei em trazer essa representação gráfica é através do tema semáforo. Como que seria esse tema semáforo? Então, cada cor do semáforo ela tem um sinal de alerta para alguma coisa no nosso dia a dia. E todo mundo entende esse conceito, desde uma criança até um idoso. Então, por isso que fica mais fácil a compreensão. E aí, então, eu vou utilizar cartas. Cartas na cor vermelha são os alimentos ultraprocessados, ou seja, alimentos que não devem fazer parte da nossa rotina. E aí eu coloquei imagens desses alimentos e uma frase pequena explicando ali que esses alimentos não devem fazer parte do dia a dia. Já os alimentos em amarelo são aqueles alimentos que a gente tem que ter um alerta, que a gente pode utilizar, mas não em grande quantidade. O uso deve ser limitado para temperar os alimentos e também deve ser utilizado, pode ser utilizado para complementar a nossa alimentação, mas não deve ser a base. E também devemos evitar as altas quantidades desses alimentos, que são os ingredientes culinários e os alimentos processados. E o sinal verde são aqueles alimentos que finalmente devem fazer parte aí de uma grande parte da nossa alimentação. Dentro do guia, inclusive, ele fala que esses alimentos em verde, que são os alimentos in natura ou minimamente processados, eles devem representar 85% da nossa alimentação. Então, depois que você assistir esse vídeo, né, você vai saber se você está comendo de forma adequada ou não, para você ter uma saúde aí, né, ter uma alimentação mais saudável e obter mais nutrientes aí para ter mais energia e mais qualidade de vida aí no teu dia a dia. Então, agora que eu fiz essa breve introdução, eu vou apresentar as cartas que eu coloquei ali, mas esse baralho, entre aspas, aí de cartas que representam o semáforo, ele pode ser ampliado, pode ser modificado, né, dependendo, ele pode ser utilizado, por exemplo, numa apresentação de slides, como é o que eu vou mostrar aqui nesse trabalho, mas essas cartas também podem ser impressas, né? Podem ser utilizadas aí em várias atividades aí quando você vai trabalhar com algum grupo, com uma orientação nutricional. Então, ela tem uma utilidade aí bem versátil. E como eu fiz ele no Canva, ele é muito fácil de mexer, né? E pode ser aí modificado tranquilamente para incluir alimentos, excluir alimentos, enfim, fazer modificações conforme a necessidade. Então, por isso que eu gostei dessa forma de semáforo utilizando cartas. Então, eu vou mostrar agora algumas cartas e vou explicando aí cada uma delas, por que eu escolhi aqueles alimentos, enfim. Então, começando pelas vermelhas, que são as mais importantes, né? Coloquei aqui como primeira imagem o refrigerante, né? Que muita gente consome, inclusive eu tenho uma criança pequena aqui na minha casa, né? Um bebezinho, que estou fazendo a introdução alimentar e, né? Não tem a ver com o assunto, mas enfim, só para complementar, que, né? Muita gente fala, ai, coitadinha da criança, né? Ele tá com vontade de tomar um refrigerante. Não, refrigerante não deve se dar para criança, nem para adulto, nem para idoso, né? Porque eles não têm nenhum nutriente ali dentro deles, né? Eles têm vários aditivos sintéticos para dar sabor, alguns aditivos para conservar mais tempo, então colocam mais açúcares livres ali dentro, para que esse alimento ele tenha um sabor palatável, né? E que dure muito na prateleira e também que ele fique mais com um custo mais barato. Então, o foco dele não é a qualidade nutricional. E ele tem uma grande quantidade de calorias, né? Mesmo os refrigerantes zero calorias também, eles têm muitos aditivos, então não vem com a justificativa de que é zero calorias que vai ser saudável, porque não é. Então, eles são pobres em nutrientes e ricos em aditivos. Os lanches também, né? O fast food, né? Muita gente não vê isso como um alimento que é ultraprocessado ou que deve ser evitado, porque, bom, parece que esse pão é caseiro, tem uma carninha, tem um queijo, então, será que dá para consumir? Na verdade, esses alimentos eles vão ter muita gordura, vão ter muito açúcar livre, dependendo do alimento. Por exemplo, se for um pastel, por exemplo, ele tem uma fritura ali, às vezes é gordura saturada que foi fritada várias vezes. Então, isso não traz benefícios para a nossa saúde e vai ter uma quantidade elevada de calorias com poucos nutrientes ali, né? Aí também os salgadinhos, chips, bolachas, né? Que esses aí, né, gritam nas prateleiras aí com cores vibrantes também, né? E que são muito práticos para o dia a dia para fazer aquele lanchinho, ficar beliscando. Às vezes a pessoa até se alimenta saudável nas refeições principais, mas come muito esses petisquinhos aí ao longo do dia
e acaba, né, não tendo saúde ali, desenvolvendo uma diabetes, um colesterol alterado, né, ou até excesso de peso, porque consome alimentos aí que são pobres em calorias, pobres em fibras, às vezes não tem o intestino funcionando bem por conta desse tipo de alimentos. As bolachinhas recheadas, né? Essas aqui eu comi muito na minha infância, porque não sabia que fazia mal, né? São deliciosas e também, né, apresentam aí pouquíssimos nutrientes aí para nossa alimentação. E os embutidos. Por que que eu escolhi a imagem de um salame para colocar aqui? Porque como é aquele produto artesanal feito lá no interior, né, com todo carinho, às vezes a pessoa não imagina que é um alimento que contém uma grande quantidade de sódio ali dentro dele, tem os aditivos químicos, né, para conservar. Então ele entra no grupo dos embutidos junto com presunto, peito de peru, com o bacon, com a linguiça, salsicha. Então, todos esses alimentos aí devem ser evitados ao máximo. Então, todo esse grupo que eu mostrei até agora, que estão aí com o sinal vermelho, né, eles não deveriam fazer parte da nossa alimentação. Mas, como a gente sabe que é praticamente impossível você nunca comer esses alimentos, então evitar ao máximo, sempre que puder, escolher opções mais saudáveis, que é o que a gente vai ver aí na sequência. Então, a gente entra agora para os alimentos que estão no sinal amarelo. Então, a gente pode consumir, pode fazer parte da nossa alimentação, porém não com tanta quantidade, né? Então, a gente tem que usar em pequenas quantidades para temperar e para complementar alimentações. Então, eu coloquei aqui como a primeira imagem, né? Uma imagem típica de um café da manhã brasileiro, aqui principalmente na região sul do país, né? Um pãozinho caseiro, né? Fofinho, um pãozinho francês, um queijinho, né? Quem que não gosta, né? Então, esses alimentos, eles podem fazer parte da nosso dia a dia, né? Mas em pequenas quantidades, né? Porque o que acontece? Às vezes tem gente que come pão no café da manhã, daí come pão no lanche da tarde, daí janta pão. Então, assim, é um alimento que ele é feito com vários ingredientes naturais, mas ele tem poucos nutrientes ali dentro dele. Então, ele tem ali as calorias, né? Que são, a gente acaba consumindo mais por conta das calorias, não por conta das calorias, mas acaba consumindo mais, então acaba consumindo mais calorias, né? Porque são alimentos aí bem palatáveis e com poucas fibras. É, e também são alimentos aí, como eles não são naturais, assim, não são um alimento in natura, ele tem pouca quantidade de água, tem pouca quantidade de fibras, e isso acaba afetando aí o trânsito intestinal também, né? Os queijos também, né, são alimentos que têm o seu valor ali, tem gorduras dentro deles, tem um pouco de proteínas também, porém ele tem uma quantidade considerável de gordura saturada que a gente pode consumir, mas numa quantidade limitada aí é 10% do VET, né? Então, não dá para exagerar nessa quantidade dos queijos ali que a gente vai consumir também. Então, por isso que eles estão aqui em pequenas quantidades, pode fazer parte aí da alimentação. Aí a questão dos óleos, sal e açúcar e a manteiga que tá ali também, que são utilizadas aí para temperar os alimentos, né? Então, por exemplo, você vai fazer um chá, um café, evitar o açúcar, né? Utilizar o açúcar em outras preparações, por exemplo, num pão. Você vai fazer um pão, geralmente precisa do açúcar para fazer o fermentinho crescer. Então, utiliza-se o açúcar, o sal, né, nas preparações salgadas, né, que a gente utiliza. Então, dá para você utilizar bastante temperos naturais, como salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, né, temperos que você compra em lojas de produtos naturais, por exemplo, que eles dão um sabor. E aí você utiliza o sal só para finalizar, para utilizar ele ali numa pequena quantidade, no mínimo possível, porque já no nosso dia a dia a gente acaba consumindo mais sal do que precisa. Então, evitar ao máximo. Os óleos também, a manteiga, que são utilizadas aí para dar uma grelhadinha nos alimentos, tudo mais. Então, também utilizar em pequenas quantidades, só para não queimar ali a frigideira, né? Não utilizar ali óleo em imersão, né? Porque quando a gente faz as frituras em imersão, né? Como um pastel, uma coxinha, né? Uma carne frita em imersão, ela puxa muita gordura para dentro, então acaba se tornando um alimento mais calórico, né? E isso não é o indicado para o consumo diário, né? E o açúcar também, né? O quanto menos a gente utilizar, melhor, né? Porque a gente precisa dos carboidratos para ter energia, mas o açúcar livre, ele já vem mais disponível ali, então acaba que a gente acaba consumindo mais calorias e sobrecarregando mais o nosso pâncreas, por exemplo, a utilizar açúcar em excesso, né?
E as conservas, que também, né, pode ser confundida como, conserva de pepino é natural, mas também já é um alimento modificado, então acaba perdendo um pouco os nutrientes. As conservas doces, por exemplo, elas têm muito açúcar para serem conservadas, então não é indicado que isso seja a base, né? Por exemplo, você vai comer pepino, então come a planta que você compra lá na feira, que você compra no hortifruti do mercado, e as conservas come só de vez em quando ali, né, para complementar, de repente uma salada fica gostosa, mas é diminuir as quantidades desses alimentos. E agora a gente chega na parte mais legal, que é a base da alimentação. Olha que linda essa imagem aqui dessas frutas, né, todas coloridas, né? E quanto mais cores a gente traz para o nosso prato, mais nutrientes a gente tem, mais energia a gente vai ter para viver, né? Então, a base da nossa alimentação deve ser dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, a gente tem as frutas aqui, né? Grande variedade de frutas, né? Claro que hoje em dia tem frutas mais caras, mais baratas, então procurar sempre as frutas da estação, que as frutas da estação elas vão ter mais nutrientes, porque elas precisam de menos processamentos, menos agrotóxicos ali para se reproduzirem, né, para crescerem, menos adubos químicos, então elas conseguem absorver mais nutrientes e elas acabam sendo mais baratas também. E se você comer sempre as frutas da estação, você está sempre comendo frutas diferentes, né? Então fica essa dica aí para vocês na parte de frutas. Os legumes e as verduras também, olha, mais uma foto cheia de cores, né? Então, isso aqui tem que fazer parte do nosso dia a dia, como eu falei lá no começo. 85% da nossa alimentação deve ser composta por essas cartas que estão em verde, né? Então, tem vários legumes aqui, tem cenoura, tem a selga ali, tem tomatinho, tem berinjela, né? Batata. Então, tem muita coisa legal aqui no meio. A batata, né, não é um legume, mas está aqui no meio também. As carnes frescas, né? Então, variar o consumo de carnes que a gente utiliza, né? Peixe, frango, carne vermelha, né? Em menos quantidade, porque ela não é tão recomendada assim no dia a dia, né? Então, utilizar essas carnes, fazer elas em molhos, fazer elas grelhadas, né? Evitar fazer elas fritas, empanadas, porque também absorve mais gordura, né? Então, carnes frescas faz parte dos alimentos que devem fazer parte da base da nossa alimentação. Os grãos, né? Aqui até lembro um ponto que no guia ele fala, né, que a base da alimentação, vocês vão ver, tem só as carnes, aqui lá para frente vai ter os ovos, mas a base ela deve ser de alimentos de origem vegetal. Então, a gente tem que explorar toda essa variedade de grãos, de sementes, de tubérculos que a gente tem. Aqui a gente tem, olha, várias opções de grãos. Tem lentilha rosa, tem feijão preto, tem soja, tem ervilha. Então, todos esses grãos, né? O arroz, arroz integral, né? O triguinho. Então, tem muita opção de grãos para a gente utilizar, né? Grãos de cereais, né? A aveia, que hoje em dia está sendo muito utilizada. Então, para utilizar nas várias refeições que a gente faz ao longo do dia, é muito interessante essa questão dos grãos. Aí temos também o leite e os ovos, que são retirados diretamente ali, né? O leite da vaca e os ovos, né? Retirado lá da galinha, né? Então, para ser utilizado aí no dia a dia, né? Que são alimentos integrais. Então, pode ser utilizado, que não tem foto, mas o iogurte também. Iogurte integral. É aquele iogurte que, inclusive, eu tô aqui, ó, acabei de comer o meu, vou mostrar aqui, não sei se pode mostrar a marca no trabalho, mas eu vou mostrar aqui, um que tá escrito aqui, o número 2, que é somente 2 ingredientes, né? Então, procurar esses iogurtes que é só o fermento e o leite, porque aqueles iogurtes todo colorido, com morango, com isso, com aquilo, aquela marca que fala que é bom para o intestino também, né? Que faz muita propaganda na televisão, não é indicado porque ele faz parte dos ultraprocessados. Porque você pode olhar que a lista de ingredientes é muito grande. Então, quando um alimento tem uma lista de ingredientes muito grande, não é indicado o seu consumo, porque provavelmente vai ter muito aditivo químico lá no meio. Só fazendo um adendo aqui, né, na questão dos iogurtes. Então, cuidado com essa questão. As castanhas, gente, castanha é muito legal. Castanhas oleaginosas, nozes, porque isso aqui, elas vão ter uma variedade de micronutrientes ali dentro, vitaminas, minerais, e também elas são fonte de gorduras boas, né? Que fazem bem aí para o nosso coração, nosso sistema cardiovascular e para o nosso cérebro também. E então, né, finalizando aqui essa parte da base da alimentação, que são nosso sinal verde, então a gente pode comer esses alimentos aí na maioria das nossas refeições, né? E então seria esse o trabalho, né, com as cartas aí do baralho do semáforo, né, para indicar então cada cor, quais os alimentos que a gente pode consumir, deve ter moderação e os alimentos que devem ser evitados.
E essas são as referências, então, da fundamentação teórica, eu me baseei no Guia Alimentar, e abaixo tem as referências das imagens que eu utilizei nesse trabalho. Muito obrigada e fico à disposição para dúvidas.